Olá, o meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. No vídeo de hoje eu estarei tirando dúvida da Carol, lá do Instagram. Se vocês tiverem dúvida em química também, manda lá ou deixa aqui nos comentários. Vamos lá. A dúvida dela é a seguinte: Jamília, me explica um pouquinho mais sobre lama anódica. E é isso que eu vou fazer com vocês. E eu trarei como exemplo para explicar lama anódica o conceito de refino eletrolítico. O que é o refino eletrolítico? É um processo usado para obter um metal puro. O que acontece? Nós não encontramos os metais isolados na natureza. Nós encontramos, por exemplo, minerais, nós precisamos de extrair esses metais dos minerais. E um excelente processo para extração de metais é a eletrólise, tudo bem? Nesse caso da eletrólise, né, a gente vai usar uma corrente elétrica para quê? Para conduzir esses íons, tudo bem? Então, pensem comigo. Aqui eu tenho uma cuba eletrolítica, né? Aqui eu tenho o anodo. Esse anodo aqui ele será formado por um metal e as impurezas. Por exemplo, eu posso trazer um exemplo aqui da calcosita, que é formado por 2 cobres e um átomo de enxofre, né? Então, vou ter 2 elementos químicos aqui. E aqui vai ser o cobre puro, tudo bem? E aqui a corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? No anodo, esse cobre que aqui está na fórmula de molécula, ele vai oxidar. Vai oxidar formando cobre mais 2. E o que a corrente elétrica vai servir aqui, Jamil? Vai servir para que esse cobre mais 2 que está aqui venha e chegue até o cátodo. Quando ele chegar aqui ele vai sofrer redução. Então, pensa comigo. No anodo, o que vai acontecer no anodo? Eu terei o cobre, que antes estava em cobre metálico, eu oxidarei o cobre, tudo bem? É isso que vai acontecer no anodo. Já no cátodo, vou deixar o Czinho aqui de cátodo, eu vou reduzir esse cobre, tudo bem? Então, eu vou reduzir esse cobre e eu irei transformá-lo em quê? Em cobre metálico. Então, observa aqui, a corrente elétrica vai tirar esse cobre que antes foi oxidado, né? Foi oxidado e foi jogado na solução, né? E formou o cátion de cobre. Esse cobre será induzido pela corrente até ao cátodo e chega aqui, esse cátodo ele vai reduzir. Vai formar o quê? Cobre metálico. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter um aumento desse cobre puro. Por que vai ter um aumento desse cobre puro? Porque aqui está ocorrendo a redução do metal. E quando ocorre a redução desse metal, ele será transformado de um cátion no metal puro. Então, eu estou conseguindo o que aqui? Eu estou conseguindo isolar o metal, que era meu objetivo inicialmente. Mas, Jamile, entendi. No anodo, vai ocorrer a oxidação, né, do cobre, transformando no cátion, a corrente elétrica vai jogar o cátion lá no cátodo, onde o cátodo vai reduzir e vai formar o metal, que é o objetivo do refino eletrolítico, que é isolar o metal, né? Mas o que vai acontecer, por exemplo, vamos supor que aqui tinha calcosita, o que vai acontecer com a calcosita aqui? As impurezas, né, não necessariamente o enxofre, mas as impurezas desse ânodo, que é formado pelo cobre impuro, eles irão se depositar aqui no fundo. Irão se depositar e vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a formação da lama anódica. Então, o que é a lama anódica? É a deposição no fundo da cuba eletrolítica das impurezas dessa placa de cobre aqui. Então, isso aqui é a lama anódica. Ó, lama anódica. Então, é como se fosse não. É as impurezas que estavam nesse eletrodo. Essas impurezas elas irão se depositar no fundo da cuba quando ocorrer a oxidação do cobre, que antes estava na forma de molécula, em cátion. Entendeu? E isso, o que vai acontecer? Em todo o tempo, o cobre vai oxidar e depois ele vai reduzir. O cobre vai oxidar e depois vai reduzir. Então, eu não terei alteração na concentração do cobre nessa solução, porque essa concentração é formada, né, pelos íons sulfatos e também pelos íons cobre. Eu não irei alterar, porque toda hora que esse cobre aqui oxidar e virar cobre mais 2, ele também vai reduzir depois. Então, a concentração dessa solução, ela vai
permanecer inalterada. Então, Carol, entendeu o que é uma lama anódica? A lama anódica, então, ela é formada pelas impurezas do eletrodo. Entendeu? Enfim, esse foi mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Um super abraço e até o próximo. Tchau!